Ok, pessoal, vamos seguir aqui nossa videoaula tratando ainda da instrução while, só que aí tratando de outra questão das instruções de repetição, o controle por sentinela. Então, nós vimos aí o controle por contador, nós vamos ver agora a instrução while controlada por sentinela. E, continuando esta aula, nós vamos ver mais operadores aí da linguagem Java, né? Nós já vimos o operador de atribuição igual, operadores aritméticos, operadores relacionais de igualdade, e nós vamos trabalhar aqui um pouco mais sobre os operadores de atribuição compostos, o operador de incremento e o operador de decremento, e também sobre os operadores lógicos fornecidos pela linguagem Java. Tá? Então, vamos seguir aqui com os nossos estudos. Essa aula é baseada nos capítulos 4 e 5 do nosso livro-texto Java como Programar. Então, estudem por esses capítulos, né, as seções específicas referentes aos assuntos que nós vamos ver aqui, né, que é o while controlado por sentinela e a questão dos operadores de atribuição compostos, incremento, decremento e operadores lógicos. Especificamente, operadores lógicos são do capítulo 5. Então, o que é que nós vimos? Nós vimos a instrução de repetição while com controle por contador, né? Além dos controles baseados em máximos e mínimos que nós vimos também. Mas, por último, no while nós vimos o controle por contador. Aí viu aquela pergunta, né? Mas se o usuário não souber a quantidade de notas que precisa ser inserida para o cálculo da média, nem o programa tem um limite e nem o usuário sabe a quantidade que ele vai inserir. Então, nós vamos ver a questão de controle por sentinela, né? Então, em continuação ao estudo das instruções de controle, vamos analisar o controle de repetição por sentinela para entender os casos de repetição indefinida. Não é loop infinito, é quando nós não sabemos a quantidade de repetições que irá ter. Vai ter um fim, mas nós não sabemos quando será esse fim. E vamos finalizar, né, a aula falando dos operadores, né, de mais operadores da linguagem Java, né, que são os operadores de atribuição compostos, incremento, decremento e operadores lógicos. Em relação à repetição controlada por sentinela, vamos generalizar aquele problema de cálculo da média da classe. Vamos generalizar da seguinte forma: calcular a média da classe de acordo com um número arbitrário de alunos. Ele não sabe, o usuário não sabe a quantidade, é um número arbitrário de alunos. Quando parar a solicitação de dados no algoritmo? Então, nós vamos utilizar um valor de sentinela, né? Ele vai ficar de guarda para saber se vai finalizar ou não o laço. Né? Por isso que é a questão do sentinela, para finalizar o final da entrada de dados. O valor da sentinela é o quê? Ele é informado pelo usuário quando não houver mais dados a serem lançados. Vai ser um códigozinho que nós vamos pedir para o usuário informar. Pode ir informando os dados que você quiser. Aí, quando você não tiver mais o que lançar, digite tal valor. Aí, vamos utilizar uma sinalização que não é um valor válido de notas, nesse exemplo aqui. Ou em outros exemplos, em outros algoritmos, você vai procurar um valor, alguma coisa aí que sinalize o fim de entrada de dados, mas que não seja confundido com o valor válido de entrada de dados. Tá? Então, o programa e o usuário precisam conhecer o valor de sinalização de final. Obviamente, né? O programa não pode definir um sentinela sem informar para o usuário qual é. E o usuário não pode achar que o programa vai utilizar determinado sentinela sem o programa realmente utilizar esse valor. Então, na repetição controlada por sentinela, a repetição é indefinida e o número ou seja, né, o número de repetições não é conhecido. Então, vamos analisar o pseudocódigo do nosso algoritmo para cálculo da média da turma sem saber quantas notas serão lançadas. Então, vamos considerar como sentinela uma nota negativa, né, já que as notas que serão inseridas não podem ser negativas, então a gente pode convencionar um valor negativo para ser utilizado como sentinela, tá? E aí não vai se confundir com os valores válidos de entrada. Então, vamos lá. Configurar o total com 0, que é o totalizador das notas. Configurar a quantidade de notas com 0, que é a quantificação de quantas notas serão lançadas. Solicitar a primeira nota do usuário.
receber a primeira nota do usuário, e essa possível primeira nota pode ser a informação da sentinela. Enquanto nota for diferente de -1, ou seja, enquanto não inserir a sentinela, adicionar nota ao total das notas, adicionar uma quantidade de notas, e é para mim controlar quantas notas foram lançadas, solicitar uma nova nota do usuário e receber essa nota do usuário, e aí volta para verificar se a nota informada foi uma nota negativa, nesse caso aqui -1. Caso tenha sido -1, ele sai do laço e entra nesse if else. Se a quantidade de notas for maior do que 0, calcular a média da classe, total dividido pela quantidade de notas. Imprimir a média da classe. Caso contrário, imprimir. Nenhuma nota foi informada. Então, um algoritmo mais completinho aqui para o nosso caso. Tá? Vamos só atentar um pouquinho em relação a esses pseudocódigos aqui. Falamos muito já de pseudocódigo, mas quando você for escrever pseudocódigo, né, uma descrição bem formal aí de como é que vai ser o algoritmo, você pode utilizar os seguintes passos. Comece descrevendo de forma geral. E quais são as inicializações necessárias? No nosso exemplo aqui, né, você poderia ter feito isso aqui de forma mais genérica ainda. Solicitar a entrada, processar, cálculo das processar loop de notas, né, laço de notas, repetição de informação de notas e calcular a média e informar para o usuário. Poderia só desse jeito. Então você faz as inicializações necessárias, faz o processamento de dados, né, fala do processamento de dados que tem que ocorrer e descreve também quais são os cálculos finais e impressão de resultados. Então basicamente nossos algoritmos vão ter essas informações. Inicializações necessárias, processamento de dados e cálculos finais e impressão de resultados. Com isso em mente, você vai escrevendo seu algoritmo, você vai refinando passo a passo, tá? Até chegar a um ponto em que seu algoritmo pode ser implementado na linguagem, no caso aqui do Java. Tá? Então, no caso aqui, eu já estou mostrando um pseudocódigo que pode, já está bem refinado e pode ser colocado agora na linguagem Java. Tá? Mas você poderia começar mais geral e depois passo a passo ir refinando até chegar a esse conjunto de instruções aqui. Beleza. Na implementação, nós temos agora ele aqui, né? Lembrando que nós temos a nossa classe turma, ok? Nós temos a nossa classe turma já. Então, nós vamos aproveitar ela e escrever aqui só a interação com o usuário. Então, a turma, aí tem o scan aqui também, a entrada. Configurei a quantidade de notas inicialmente como 0. Essa quantidade de notas vai contar quantas notas foram lançadas, tá? Não é o set QTD de notas lá da turma. E aqui eu vou solicitar os dados de entrada, tá? Então, inicialmente, eu informo para o usuário que ele tem que lançar a primeira nota e informo para o usuário também qual é o valor de sentinela que está sendo considerado aqui para sair do laço, para ele não informar mais notas, tá? Ó, entre com a primeira nota ou -1 para sair. Então, eu informei para o usuário qual é o sentinela. E aí eu solicito a nota, ó, nota entrada.netDouble. E aí, enquanto essa nota que for lançada for diferente de -1, o laço é verificado, ok? Veja, pessoal, que eu tenho uma comparação aqui de um double com int, tá vendo? Isso aqui pode gerar algum problema futuro, de repente essa nota aqui está muito, muito quebrada, a conversão aqui que o compilador, que a JVM fez, da leitura aqui do double pode não ser tão precisa, né, o valor da nota, e esse -1 que possa vir aqui pode ser que realmente não seja -1, seja -1,0000 e alguma coisa aí. Tá? Então, isso aqui tem que ser feito com cuidado. Poderia ser solicitado as notas aqui como inteiro, tá? De 0 a 100, e depois você fazer uma divisão por 10 para colocá-la na turma. Tá? Mas é uma possibilidade de erro que pode ocorrer aqui. Mas vamos lá. Nota diferente de -1. Turma ponto adicionar nota. Aí passa a nota para a turma, que vai fazer a adição. E aqui eu faço um incremento na quantidade de notas, né, que agora foi lançada uma nota. E, novamente, eu peço a informação do usuário. Ó, entre com a nota ou -1 para sair. Tá?
Então, eu coloquei aqui, ó, QTD de notas mais 1, por quê? Só para indicar que é a segunda nota, né? Porque inicialmente aqui na primeira vez vai ficar 0 mais 1, 1, mas eu vou querer a segunda nota. Então, QTD de notas que é 1 mais 1, eu quero a segunda nota agora. Então, peço a nota, entrada.nextDouble atribui o valor para a nota, e aí, ó, chega na chave final do laço, então volta para o início do laço para verificar a condição. A nota informada é diferente de menos 1, se for, entra, se não, ele sai do laço. E aí depois tem o if else. Se a quantidade de notas informada for diferente de 0, ou seja, se na primeira vez ele não digitou logo menos 1, então é porque tem nota lançada. Então, ele configura a quantidade de notas da turma com a variável QTD de notas, que é o nosso controladorzinho aqui, de quantidades lançadas. Na verdade, é o nosso lembrete aqui de quantas notas foram lançadas, tá? Então, set QTD de notas recebe QTD de notas, manda calcular a média e manda imprimir o resumo, tá? E aí, pula a linha, né? Na verdade, esse primeiro resumo não imprime nada, né? Ele retorna uma string que vem para esse R e esse R vai ser impresso na tela para o usuário. Caso a quantidade de notas seja diferente, seja igual a 0, vem para esse else e indica que nenhuma nota foi informada, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de uso, né? Ó, entre com a primeira nota menos 1 para sair. Inicialmente foi informado 8, 9, 6, 8,5, 10 e depois menos 1. Quantas notas válidas? 5 notas. O total das 5 notas, 41,50. Média da classe, 8,30. Tá? Então, aqui o nosso algoritmo exemplificando o uso da repetição controlada por sentinela. Tá? Ok. Vamos fazer uma alteraçãozinha aqui também, então, no projeto banco, baseado nas instruções if, else e while que nós vimos, tá? O que nós podemos fazer no nosso projeto banco? Nós podemos alterar a classe conta corrente, validando os dados de entrada dos métodos sacar, depositar e também, né, melhorar aqui o nosso... criamos um método também, criamos um método aqui de imprimir saldo, tá? Então, olha só, nós podemos aqui utilizar o sacar e verificar a entrada do saque, o parâmetro, o que recebe como dado aqui, ó. Estou recebendo o valor de saque, se esse valor de saque for menor ou igual ao saldo, ou seja, valor suficiente, se eu tenho um saldo suficiente para a realização do saque, então ele permite aqui a subtração do saque. E no depositar, se for feito um depósito maior do que 0, então ele autoriza a realização do depósito. E na questão da impressão do saldo aqui, ó, só uma implementação desse método aqui que foi criada a variável texto, do tipo string, e foi formatado aqui a saída, que vai apresentar do que? O número da conta, aqui conta 2,%D por linha, e o valor do saldo dessa conta, %.2f, né, apresentado com 2 casas decimais, get saldo aqui. Então isso aqui retorna uma string para facilitar o uso, né, o uso do resumo aqui da nossa conta corrente na aplicação que estiver utilizando a conta corrente, tá? E já tinha aqui, né, a validação do número, né, da conta e do saldo inicial também da conta que é configurado no construtor para que sejam valores maiores do que 0. Ok? E aqui a alteração no método main da nossa classe banco, né, tem a solicitação de dados aqui, né, nome do cliente, número da conta. E aí a alteração está aqui nessas linhas que estão destacadas aqui com essa chave, né, essa chave vermelha aqui. Então, olha só, a alteração pede para o usuário indicar, né, o que ele quer fazer na nossa conta. Tá? Então, foi criada aqui uma string chamada opções. Eu estou utilizando o método concat da classe string para concatenar as strings, em vez de utilizar o operador mais para concatenar. Então, a classe string tem um método chamado concat, que concatena a string da variável com o novo valor que é passado por parênteses, né, do tipo string, e ele retorna o valor concatenado. Então, você tem que pegar o valor concatenado e atribuir a alguma variável. No caso aqui, a própria variável opções. Então, a informação passada para o usuário é o seguinte, ó, opções, digite, aí, ó, 1 para saque, 2 para depósito, 3 para saldo e 0 para sair. Então, 0 não é um valor válido de entrada
mas é um valor utilizado aqui para sentinela, né, indicando a saída do laço. E aí impresso essa informação para o usuário para que ele possa informar a opção que ele quer. E aí, olha só, pego a opção do usuário, Scan Next Int, para o cursor para o usuário digitar, ele digita e o retorno vem para a variável opção. Então, enquanto a opção digitada for diferente de 0, ele realiza todas essas operações aqui, ó, que estão dentro do while, que na verdade é um if aninhado dentro do while, né? Então, olha só, se a opção digitada for 1, ele pede o valor, o usuário informa o valor inteiro e é realizado o saque lá na conta corrente, ó, CC1.sacar passando do valor. E é impresso para o usuário a informação saque realizado. Se não, se a opção digitada for 2, então, system out print, né, ele pede o valor, é passado o valor inteiro, né, o usuário digita o valor, dá enter, e o valor é passado para a variável valor, que está aqui, e aí é passado para o método depositar da conta corrente esse valor, e é impressa a informação depósito realizado. Se a opção for 3, print ln, imprimir saldo, né? Que é aquele valor que eu mostrei nos slides anteriores, né? O número da conta e o saldo daquela conta, o novo método da classe conta corrente. Caso não seja nem 1, nem 2, nem 3, e também não é 0, porque se fosse 0 não tinha entrado no while, né? É impressa a informação para o usuário, operação inválida, ele digitou um número que não existe aqui nas opções. E aí é apresentada novamente para o usuário as opções e é solicitado que o usuário informe essa opção, né? Scan.nextInt, ele digita o valor inteiro e vai para essa variável opção que volta para o início do while para verificar se foi digitado 0 ou não. Se for digitado 0, ele sai do while, né, e imprime a informação obrigado. Tá? Se não for 0, ele continua aqui verificando que opção foi digitada pelo usuário. Tá? Então, uma boa alteração aqui para deixar o nosso programa do banco mais completinho, né? Agora ele pode escolher a operação que quer realizar e aí seguir para continuidade de uso do programa ou saída do programa. Então, olha só, aqui é a execução. Né? Informe o nome do cliente, aí está aqui Manuel Estrela. Informe o número da conta e o saldo inicial. Está informado o número da conta, espaço, o saldo inicial. Né? Veja que bem aqui, ó, solicitado, informe o número da conta e o saldo inicial. E aí tem duas leituras seguidas. Tá vendo? Scan.nextInt, quando ele der um espaço ou um enter, ele já vai esperar o próximo valor. Então, apenas uma mensagem para o usuário, mais duas solicitações. Então, nesse caso, ele pode digitar com espaço ou ele dá um enter e digitar embaixo e dar um enter de novo, aí vai aparecer essas informações aqui, ó. Digite 1 para saque, 2 para depósito, 3 para saldo, 0 para sair. Digitou o valor 2. Valor 300. 2 é o quê? Depósito. Então, depósito realizado. Aí vai de novo, mostra as opções. 1 para saque, 2 para depósito, 3 para saldo, 0 para sair. Informou o valor 5. Não existe essa operação. Então, entrou lá naquele último else, operação inválida. E mostrou de novo as opções, digitou o valor 1, valor 150, saque realizado. E aí digitou o novo valor, pediu novamente as opções, né? Digitou o valor 3 para ver o saldo, e aí mostrou a conta e o saldo 350. Lembrem que o nosso programinha aqui, ó, ele pediu o saldo inicial, tá? Então tinha um saldo inicial de 200, foi colocado 500, tirou 150, então o saldo ficou 350. Ok? E aí, por último, é pedido de novo as opções, ele digitou o valor 0 e aparece a mensagem obrigado e sai do programa. Tá? Então, isso aqui é o exemplo de execução do nosso código. Ok? Então, pessoal, aqui está o while controlado por sentinela. Vocês podem aí fazer seus testes, né, criar outros programinhas, ou tentar reescrever esse código, tanto do projeto banco, quanto no nosso exemplo aqui da média da turma, colocando outras operações, para poder fixar o conteúdo de vocês, para vocês, viu? Vamos agora tratar dos operadores da linguagem Java, tá? Continuar aqui, que nós já vimos alguns operadores, mas tem outros operadores também que nós precisamos conhecer. Em muitas situações,
é necessário modificar o valor de uma variável a partir do seu valor anterior. A linguagem Java fornece mecanismos para simplificar atribuições de valores, certo? Então, a gente viu situações como essa daqui, ó, saldo igual ao próprio saldo menos valor de saque, ou então I igual a I mais 1, I igual a I menos 1, né? Então, nós vimos essas questões aqui onde a variável é repetida no cálculo, tá? Então, o Java ele fornece alguns mecanismos para simplificar isso. Em instruções de repetição, é comum também fazer incrementos ou decrementos de uma unidade de uma variável, que a gente já viu, I mais 1, I menos 1. E aí vamos ter também operadores especiais para trabalhar de forma a facilitar o incremento e o decremento. E em instruções de seleção, a repetição pode ser... Em instruções de seleção e repetição, pode ser necessária uma avaliação de uma expressão maior através de operadores lógicos, que até agora nós vimos condições simples, mas pode ser que a gente precise de condições mais complexas, tá? E aí a gente vai precisar de operadores lógicos para criar expressões mais complexas, expressões maiores. Então, em relação aos operadores de atribuição compostos, nós temos situações desse formato aqui, ó. Nós temos uma variável que é igual a uma variável, operador expressão. Por exemplo, x igual a x mais y, x igual a x menos y, x igual a x vezes y. Então, como é que a gente poderia simplificar essa operação aqui, ou essa expressão aqui? Nós podemos utilizar o operador composto, que é utilizado da seguinte forma: a variável, operador igual, expressão. Por exemplo, x mais igual a y é a mesma coisa que x igual a x mais y. X vezes igual a y é a mesma coisa que x igual a x vezes y. Então, isso aqui simplifica a nossa escrita, tá? Então, um exemplo acima aqui, ó, adiciona o valor da expressão à direita da atribuição, ao valor da variável à esquerda do operador, e ao final atribui o resultado à variável da esquerda, ok? Simplesmente explicando que essa expressão aqui é a mesma aqui de cima. Então, toda vez que você precisar que uma variável seja o resultado dela mesma com uma outra variável, então você pode utilizar o operador de atribuição composto. Ok? Então, aqui um resumo, né, dos operadores de atribuição compostos. Então, aqui, mais igual, menos igual, vezes igual, dividido igual, né, o barra igual, e o porcento igual. Ok? Então, olha só. E supondo esses valores aqui, ó, C mais igual a 7. Quanto é C? É 3. Então, 3 mais 7 vai dar 10. Então, vai atribuir o valor 10 a C. Aqui, D menos igual a 4. Quanto é D? É 5. Então, 5 menos 4, 1. E vezes igual a 5. Quanto é? É 4. Então, 4 vezes 5, 20. Vai 20 para E. O F, quanto é? 6. 6 dividido por 3 é 12 e atribuído 2 à variável F. O G, quanto é G? G é 12. Quanto é o resto da divisão de 12 por 9? Aí você pode avaliar que o resto é 3. Então, esse resultado é atribuído à variável G. Ok? Então, aqui um exemplozinho desses usos aqui. Em relação ao nosso projeto banco, nós podemos alterar os métodos sacar e depositar para, em vez de ser saldo igual a saldo, operador valor de saque, ó, saldo menos igual ao valor de saque e saldo mais igual ao valor de depósito. Tá? Então, alterações aí no projeto banco para simplificar a escrita dos dados, ok? Obviamente que esse valor, essa forma de escrever à esquerda é mais legível do que o da direita, né? Mas aqui é só questão de simplificar a escrita, caso você assim considere mais apropriado. Em relação aos operadores de incremento e decremento, então nós temos o seguinte: em vários momentos precisamos adicionar ou subtrair uma unidade de uma variável, né? Nós já vimos I igual a I mais 1, J igual a J menos 1. Então, nós poderíamos fazer daquele exemplo de operadores compostos, né? I mais igual a 1, J menos igual a 1. Poderíamos fazer assim.
mas tem uma forma mais simples ainda. A linguagem Java fornece operadores unários, ou seja, envolvendo apenas uma variável, tá? De incremento, o mais mais, e o decremento, menos menos, para essas atribuições. Sem espaço, viu? Não tem espaço da variável para o mais mais, e nem entre os sinais, e também, do mesmo jeito, entre o sinal de subtração. Então, I++, o que faz? Incrementa uma unidade ao valor atual de I, e incrementa um valor e atribui esse valor ao próprio I. J decrementa uma unidade ao valor atual de J. Então, o valor de J vai ter, depois dessa chamada, um a menos. Tá? Se tivesse 10, o J vai ter o valor 9. Então, basta isso aqui, não precisa ter o igual, não precisa ter o valor 1 para poder entender que é incremento ou decremento. Tá? Só que esses operadores também podem ser prefixados. Esse primeiro exemplo aqui foi o exemplo de uso dos operadores unários de incremento e decremento de forma pós-fixada, após a variável. Mas eu posso utilizar antes da variável também, mais i e menos i. Ok? Lembrando que não tem espaço entre o operador e a variável. Se eles estiverem sozinhos numa linha, não vai ter diferença entre um e outro. Agora, se eu tiver com essas variáveis numa expressão, ou desta forma aqui, mais j menos menos, ou mais i menos j, então vai ter uma diferençazinha. E nós vamos ver aqui essa diferença nesse slide. Bem, então a localização dos operadores unários pode alterar a lógica de um programa quando colocados juntos a alguma outra expressão. Olha só aqui, ó. Então nós temos aqui o mais pré-incremento, mais pós-incremento. Pré-incremento, mais A, pós-incremento, A mais. Tá? Então, no caso do pré-incremento, mais A, o que vai acontecer? Ele incrementa A por 1, então utiliza o novo valor de A na expressão em que A reside. Porque esta avaliação está sendo feita da direita para a esquerda. Então, se eu tiver, por exemplo, x igual a mais A, ele vai fazer a adição de uma unidade em A e o resultado coloca em x. Agora, se for A igual a mais, então ele vai primeiro atribuir o valor de A x e depois vai incrementar uma unidade em A. Então, por exemplo, se o A tiver 3, no primeiro exemplo ele vai atribuir a x o valor 4. E no segundo exemplo, ele vai atribuir 3 a x e vai incrementar 1 a, que vai ficar em 4. Então, no primeiro exemplo, tanto x como a fica em 4, e no segundo exemplo, x fica com 3 e o a fica com o valor 4. Então, olha só o pós-incremento. Usa o valor atual de a na expressão em que a reside, então incrementa a por 1. Do mesmo jeito, o pré-decremento, menos b, e o pós-decremento, b menos menos. No primeiro exemplo, pré-decremento, decrementa b por 1, então utiliza o novo valor de b na expressão em que b reside. E no caso de pós-decremento, usa o valor atual de b na expressão em que b reside, então decrementa b por 1. Então, novamente, se eles estiverem como expressão única, não vai ter nenhuma diferença. Agora, se eles estiverem dentro de uma outra expressão, seja de atribuição, seja um outro tipo de expressão que envolva outras variáveis, aí eu posso ter uma mudança de interpretação, ou vai ter uma diferença entre utilizar mais A, por exemplo, ou A mais, o pré-fixado ou pós-fixado. Okay? Vamos aqui alguns exemplos aqui para relatar isso aqui. Nós temos aqui, int c igual a 5. Se eu fizer c, c++ e c, o que vai acontecer? Olha só o resultado. E vai imprimir apenas o c, 5. C++, ele utiliza o c na expressão, o valor atual de c, que é 5, e incrementa depois em uma unidade o c. Então, mostrou apenas o 5 aqui. E depois que eu imprimir de novo o c, não fiz mais nenhuma operação com o c, ele veio com o valor 6. Da mesma forma, o decremento, olha só, c igual a c,
De forma diferente, né, o pré-incremento, né? Lá foi o pós-incremento e aqui o pré-incremento. Olha só, C, 5, que eu alterei aqui para C igual a 5, mais C, ele já vai atribuir uma unidade a C, e aí vai utilizar o C na expressão, no caso aqui é o 6, e depois vai mostrar o C sozinho, que é o 6 novamente. Então veja que na primeira mostrou 5, 5, 6, e na segunda 5, 6, 6, só para exemplificar a diferença. Ok? Então nós podemos alterar ali a nossa classe média da classe, o método main, e onde está total igual a total mais nota, nós podemos colocar total mais igual a nota, e onde está contador de notas igual a contador de notas mais 1, nós podemos colocar contador de notas mais. Poderia ser tanto mais contador de notas, como contador de notas mais, porque está numa expressão sozinha, né? Botei vírgula no final. Ok. Beleza, entendido os operadores de incremento e decremento, agora vamos seguir para os operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos da linguagem Java. Então, a maioria das instruções de controle vão requerer uma condição para determinar o fluxo do programa, né? O if, o else, o if, né? O while e as outras instruções de controle que nós vamos ver também. Condições simples podem ser combinadas para formar condições complexas com operadores lógicos, né? Nós vimos muito total menos igual a 1000, valor diferente de 15, sozinho, né? Agora a gente quer combinar essas condições simples para criar condições mais complexas. Então, as condições simples nós vimos que podem ser expressas através de operadores relacionais, né? Ou de igualdade, no caso aqui é diferente. Agora, quando a gente quer tratar de condições múltiplas, nós vamos precisar de operadores lógicos. Se não utilizarmos operadores lógicos, nós vamos ter que alinhar, por exemplo, vários ifs, né? Por exemplo, se total menor ou igual a 1000, aí entra e tem um outro if lá dentro. Se valor diferente de 15, aí eu quero ter outra condição, eu teria um outro if alinhado. Mas a gente pode construir isso como uma única condição só, tá? Então, quais são os operadores lógicos do Java? Nós temos o operador e-condicional, que é dois e comerciais junto, tá? Ele é binário, um operador binário, ou seja, tem dois operadores, por exemplo, A e B. Então, ele verifica o valor de A e o valor de B. Lembrando que A tem que ser um valor, uma expressão booleana. Pode ser tanto uma variável booleana ou uma expressão simples, como total menor ou igual a 1000, esse Azinho aqui. Então, ele verifica o valor de A, o valor booleano de A e o valor booleano de B, faz uma comparação e dá se o resultado dessa comparação é true ou é false. Ok? Vamos ver algum exemplo aqui. Lembrando que os operandos, novamente, precisam ser valores booleanos. A e B precisam ser booleanos. O ou, que são duas barras verticais, é o ou condicional, ok? Binário, um exemplo, A ou B, é a forma de escrever em Java. E nós temos o i lógico booleano, que é o i comercial sozinho. Nós vamos ver para que ele serve. Ele é bem semelhante aos dois is comerciais, mas nós vamos ver uma diferença importante em relação a esses dois operandos. Ele também é binário, por exemplo, A e B. O ou inclusivo lógico booleano, ok? Ele é semelhante ao ou condicional, com uma pequena diferença, nós vamos ver mais na frente, tá? E eu posso escrever A barra vertical B. Aí nós temos o ou exclusivo lógico booleano, tá? Nós vamos ver o que significa isso daqui, que é um circunflexo, tá bom? Esse chapéuzinho aqui. Ele é um operador binário, A, o ou exclusivo B. E o ponto de exclamação simboliza o não lógico. Ele é um operador unário, ou seja, só sobre uma expressão booleana, né, esse A sendo true ou false, ou sendo uma expressão completa com operador relacional, tá? Uma operação mais complexa. Então, ele é um não lógico, eu utilizo desta forma à esquerda da expressão que eu quero negar. E uma observação sobre os operadores ilógico booleano, ou inclusivo lógico booleano, e ou exclusivo lógico booleano, eles também são operadores de bits, quando eles são aplicados a operandos de números inteiros. Então, eles vão funcionar se você tiver
se A e B forem números inteiros, mas não vai verificar, não vai ser o operador lógico que nós vamos trabalhar aqui, vai ser uma manipulação, vai ser uma operação sobre bits, tá bom? Então são operadores aí para manipulação de bits, que isso aí pode ser visto no livro também, no apêndice do livro, você vê como é que faz a manipulação de bits. Ok, então vamos aqui analisar o operador incondicional, né? Então, o operador incondicional faz a verificação de dois operandos, duas condições simples, e ele retorna verdadeiro se ambas as condições forem verdadeiras. Por exemplo, se total for maior do que 100 e idade maior do que 18, então executa o que estiver dentro do if. Caso pelo menos uma das instruções aqui, uma das condições que estão sendo comparadas aqui for falso, por exemplo, idade for igual a 18 e não maior do que 18, vai dar falso aqui. Independente se total é verdadeiro ou falso, então o resultado final é falso e vem para o else, ok? Então, se a primeira condição for falsa, a segunda condição não será avaliada. É uma característica desse i condicional. Se a primeira condição for falsa, ele nem compara a segunda, porque ele já sabe que para a condição toda ser verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras. Se a primeira já for falsa, nem olha para a segunda e sai do if, ok? Vem para o else. Nesse caso aqui, quando ele avalia só uma e vê que não é necessário verificar a segunda, é chamado de curto-circuito, tá? A tabela verdade do i condicional é true, true é true, ou seja, verdade, verdade dá verdade, verdade e falso é falso, falso e verdade é falso, falso e falso é falso. Então, só é verdade quando os dois forem verdadeiros. O operador ou condicional, as duas barras verticais. Ele é verdade, né? Ele verifica dois operandos também que retornam valores booleanos. E só é verdadeiro, né, se pelo menos uma das expressões forem verdadeiras. E só é falso se as duas forem falsas. Então, se pelo menos uma for verdadeiro, né, das expressões aqui, então a condição é verdadeira e ele entra nesse if. Ó. Se total for menor do que 100 ou a idade for maior do que 18, ele pode entrar nesse if. Se não, ele entra nesse else, ok? Como a necessidade aqui é apenas, ou a condição é de que pelo menos uma seja verdadeira, então o que acontece? Se a primeira condição for true, a segunda não será avaliada, não vai precisar ser avaliada no ou condicional, ok? Então, temos aqui a tabela verdade, né? Verdade com verdade, verdadeiro, verdade com falso, verdadeiro, falso com verdade, verdadeiro, e falso com falso é falso, ok? A única condição que dá falso no final aqui é quando as duas forem falsas, ok? Então, o operador i tem precedência mais alta que o operador ou, né? Se tiverem juntas numa mesma expressão, uma expressão um pouco maior, a, i, b ou c, né? Então, ele vai verificar primeiro o operador i condicional. A avaliação é feita da esquerda para a direita, tá? Em algumas situações é importante estabelecer corretamente que posição ficará uma das condições. Por exemplo, aqui, ó, vamos utilizar aqui o i condicional. Y é diferente de 0 e x dividido por y igual a 2. Veja que nesse caso aqui, ó, normalmente, pessoal, não tem diferença em que local vai estar os operandos, se na esquerda, se na direita ou na direita. Mas tem situações que é importante você colocar numa ordem bem definida. Porque, veja, o i condicional, ele verifica primeiro a primeira condição. Se for falso, ele já sai. Ele não verifica a segunda condição. Então, nesse caso aqui é útil. Por quê? Porque se y for 0, né, ele sai e não vai ter aqui, ó, uma divisão por 0. Tá? Então, se o x dividido por y igual a 2 estiver como primeiro, ele não vai verificar se y está diferente de 0 e pode provocar uma divisão por 0. Tá? Então, se y é diferente de 0, então vamos avaliar a segunda. X dividido por y igual a 2, se for falso sai do if, se for verdadeiro aí entra para executar o if. Então aqui um caso em que a ordem dos fatores é importante. Ok? E aqui está fazendo essa explicação.
ok? E lembrando que, só destacando aqui embaixo, quando ele faz a verificação da primeira e verifica que não precisa avaliar o segundo, porque nesse caso aqui é falso, então isso é chamado de avaliação de curto-circuito, ok? Vamos aqui para os operadores e lógico booleano e ou lógico booleano. Eles são idênticos aos operadores e condicional e ou condicional, exceto por não haver avaliação de curto-circuito. Então, no caso do ilógico booleano ou lógico booleano, os dois operandos são sempre verificados. Então, é a única diferença com relação aos outros. Ok? Por exemplo, essa condição anterior aqui não pode ser utilizada com o i lógico booleano, mas sim com o i condicional. Ele é útil para casos com efeito colateral exigido. Por exemplo, isso daqui, ó. Aniversário igual a true ou mais idade maior ou igual a 65. Veja que se eu estivesse utilizando o condicional, ele ia verificar aqui, ó, aniversário igual a true, isso aqui nem precisa comparar igual a true, porque no caso aqui aniversário é uma variável boolean, né? Então nem precisava colocar esse igual a true aqui, né? Se aniversário, ou seja, se for verdadeiro, tá? Ele entraria se fosse o condicional. Mas veja que o segundo operando tem um incremento em idade. Um incremento na variável idade. Ele incrementa em idade e depois faz a comparação por 65, porque o incremento aqui é pré-fixado. Tá bom? Se fosse pós-fixado, ele primeiro ia comparar a idade para depois incrementar. Então, eu tenho um efeito colateral aqui, ó, exigido nessa expressão. Tá? Então, não faz sentido eu avaliar só a primeira expressão para depois avaliar a segunda, né, e sair. Ok? Então, olha só, ele vai avaliar a segunda expressão mesmo que a segunda expressão se torne falsa. Tá? Então, ó, se o aniversário for verdadeiro, ele vai verificar mais idade maior ou igual a 65. Se a idade for 60, vai colocar 61. 61 maior ou igual a 65 vai dar falso. Tá? Então, ele avaliou a segunda. Como a primeira é verdadeira, ele entra na condição. Tá? Dependente da segunda, mas ele avaliou a segunda e fez um incremento aqui em idade, ok? Lembrando, pessoal, que esse tipo de expressão com efeito colateral ela é ilegível, né? É só se for necessário mesmo que você faz uma construção desta forma aqui. Ok. Em relação ao exclusivo lógico booleano, esse é um operador especial para os casos em que você quer que apenas uma das condições seja verdadeira, tá? E você quer que pelo menos uma seja verdadeira, especificamente uma, né? Um dos operandos deve ser true e o outro falso para a expressão ser verdadeira. Então, no caso aqui, ó, idade igual a 11 ou reservado para crianças igual a true. Tá? Então, se idade maior ou igual a 11 e reservado para criança for falso, então ele entra. Se idade for menor ou igual a 11 e reservado para criança for true, então ele entra. Tá bom? Agora, se os dois forem verdadeiros ou os dois forem falsos, aí ele vai para o else. Tá? Então, esse aqui é o exclusivo lógico booleano. Tabela verdade é verdadeiro com verdadeiro é falso, verdadeiro com falso com verdadeiro é verdadeiro e falso com falso é falso. Ok? Então, esse aqui é o exemplo do ou exclusivo lógico booleano para os casos em que você quer que apenas uma das condições seja verdadeira. E aqui temos o operador não lógico, que é o ponto de exclamação. Ele fica à esquerda da expressão booleana que a gente quer avaliar. O que ele faz? Ele inverte o valor lógico de uma expressão booleana. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma expressão entre parênteses, e à esquerda dessa expressão entre parênteses eu tenho aqui o operador não lógico. Por exemplo, se a idade for 20, 20 é menor do que 16, aqui fica falso. Tá? Como é falso, o não ele torna a expressão verdadeira, então ele entra no if, ok? Agora, se a idade for 15, 15 é menor do que 16, dá true. Aí ele nega esse true e torna falso, então ele vai para o else, ok? Então, a tabela verdade do não lógico é verdadeiro ele torna falso e o falso ele torna verdadeiro, ok? E aí, pessoal, nós temos aqui uma visão geral aqui da precedência e a associatividade de todos os operadores que nós vimos até o momento, tá bom?
da maior precedência para a menor precedência, né? Ou seja, de cima para baixo aqui. Ó. Então, a maior precedência são dos operadores unários, né? Mais, menos, menos. Sendo a questão da avaliação da direita para a esquerda, esses operadores. Então, então nós temos aqui a ordem. Né? A maior precedência é do operador unário pós-fixo, depois vem o unário pré-fixado, esse mais e menos aqui não são soma, tá bom, pessoal? São a informação de que o número é positivo ou é negativo, por exemplo, mais 7, menos 7, mais 8, menos 8. Isso aqui não é o soma. Então, o operador unário mais e menos, ele tem uma precedência maior do que a multiplicação, no caso de ser unário, tá? O operador não lógico também, e a conversão, né? A conversão de dados também tem uma precedência maior do que os operadores de multiplicação. Então, nós temos aqui o multiplicador, a divisão e o resto, como terceiros na ordem de precedência. Aqui está a questão da associatividade da esquerda para a direita, né? Da direita para a esquerda só os duas primeiras linhas. Depois vem a soma e a subtração, depois os operadores relacionais, depois os operadores de igualdade, depois o ilógico booleano, depois o ou exclusivo lógico booleano, depois o ou inclusivo lógico booleano, aí depois o incondicional, em seguida o ou condicional, depois o operador ternário condicional, sendo que a avaliação dele é da direita para a esquerda, tá? E por último, os operadores de atribuição, igual, mais igual, menos igual, vezes igual, dividir igual e resto igual. Então isso aqui é a ordem de precedência e a associatividade de operadores que vocês precisam conhecer e dominar, tá bom, na nossa disciplina. Ok, pessoal, para finalizar aqui nossa aula, vamos aqui verificar o que nós vimos na videoaula. Nós vimos a instrução de repetição while, que pode ser controlada por sentinela. Então, quando é que isso é útil? Quando não é possível determinar a quantidade de interações previamente. E nós vimos também, né, operadores de atribuição para simplificação de algumas expressões, como os operadores de atribuição compostos e os operadores de incremento e decremento. E por último, né, nós vimos os operadores lógicos para possibilitar a construção de expressões booleanas mais complexas, no while, no if, onde nós precisarmos dessa expressão mais complexa, tá? E aí nós vimos vários exemplos também, pessoal, para tentar fixar o conteúdo. Eu peço que vocês repitam, repliquem esses exemplos, façam outras atividades, as atividades propostas também, para que vocês possam dominar o conteúdo de programação orientada a objetos. Um grande abraço a vocês.